Bom, nos vídeos anteriores eu basicamente relatei o imperativo biológico de como os instintos humanos eles produzem comportamentos e baseados num imperativo biológico, né? Imperativo de sobrevivência e reprodução. Eu falei um pouco também de como surgiu a sociedade, de como surgiu o sistema econômico dentro dessa sociedade. E eu falei sobre também o governo, né? Nesse vídeo, o meu objetivo é falar um pouco sobre o Estado, né? Mas antes eu queria fazer uma recomendação do livro Como a Economia Cresce. E também esse livro vou me basear num outro livro. Na verdade, esse livro de como uma economia cresce, eu deveria ter indicado ele no vídeo de economia. Eu acabei não fazendo, mas aqui fica a indicação. E nesse vídeo eu vou me basear basicamente no livro chamado A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Murray Rothbard é um economista e filósofo político da Escola Austríaca de Economia. É muito interessante esse livro, Como uma Economia Cresce, né, comentando brevemente, porque ele é um livro muito bem ilustrativo, né? É muito simples ali de entender, muito dinâmico a leitura dele, enfim, ele é escrito na forma de um gibi com várias ilustrações. Ele basicamente vai falar como a economia, exemplificando ali como a economia surge e cresce, dando exemplos de alguns indivíduos ali numa ilha isolada, né? Esses indivíduos basicamente eles pescam e, enfim, é muito interessante a história. E ah, o mas como eu vou fazer uns insights, né, no decorrer desse vídeo sobre esse livro, mas meu objetivo é falar sobre o Estado, né? Porque até então, quem viu meus vídeos anteriores, que não viu pode ver, eu descrevi sobre a origem, né, do sistema da sociedade, como que ela surge, a economia, e que a sociedade basicamente ela surge a partir do instinto biológico, né? E que a economia ela surge a partir da sociedade, porque o indivíduo basicamente ele passa a produzir por instinto, né? Porque o instinto de reprodução e o instinto de sobrevivência faz o ser humano buscar por recursos, né? O principal deles é o alimento, a nutrição. Só que esses indivíduos ele passam a produzir recursos excedentes, certo? E esses recursos excedentes lhe proporcionam, né, não se preocupar mais com a sobrevivência, porque a principal preocupação do indivíduo primitivo é a sobrevivência. Então ele vai buscar recursos para sobreviver, porque basicamente ele se preocupa com isso, certo? Ele se preocupa em se alimentar e sobreviver. E a partir do momento que ele passa a produzir mais do que ele precisa para sobreviver, essa preocupação com a sua sobrevivência ela deixa de ser tão importante assim, né? Então, aquilo que era tão preocupar, aquilo que ele desprendia muito tempo, né, todo o seu tempo ali, em, né, em produzir alimento, em extrair alimento da natureza, né, para sobreviver, a partir do momento que ele passa
a produzir mais do que ele precisa, essa preocupação ela deixa de ser tão importante assim. E o que que ele ganha com isso? Ele ganha basicamente tempo, né? Ele não precisa mais desprender tanto tempo e energia para sobreviver. E com esse excedente de produção, ele passa não só a ter mais tempo e energia para fazer outras coisas, como também ele passa a ter mais capital, que no caso são recursos, certo? Para melhorar sua qualidade de vida, no caso, certo? Como para trocar com outros que também fazem o mesmo. Então, a partir do momento que o indivíduo ele passa a produzir mais e ter mais tempo, ele passa não só melhorar sua qualidade de vida, como ele passa a produzir outros utensílios, outras coisas, na qual ele antes não podia, porque ele não tinha tempo para fazer. Então, por exemplo, ele passa a produzir cadeiras, mesas, utensílios domésticos, ele passa a produzir edifícios, abrigos melhores, de melhor qualidade, ele passa a produzir ferramentas mais eficientes, de melhor qualidade, na qual ele vai utilizar para produzir ainda mais recursos, certo? Com mais qualidade. E tudo isso proporciona não só uma melhor qualidade de vida, como lhe proporciona também aquilo que nós chamamos de capital, né? Que são recursos no qual o indivíduo ele interage com o meio ambiente, certo? O que é um recurso? O que é um capital? Né? É justamente o indivíduo ele desprendendo do seu tempo, da sua energia, certo? E da sua inteligência para extrair do meio ambiente, extrair recursos materiais, certo? Recursos escassos. E ao interagir com esses recursos, ele se torna proprietário desses recursos, porque ele investiu seu tempo, sua energia e sua inteligência, certo? Por exemplo, para pescar, por exemplo, para produzir uma rede, para produzir uma vara de pesca, correto? Então, quando o indivíduo ele faz isso, ele passa a ser proprietário daquele bem que ele produziu, entende? E todos esses bens vão lhe proporcionar qualidade de vida, vão lhe proporcionar o que chamamos de capital, entende? E aos indivíduos, né, o coletivo, eles fazerem isso, eles terão ali um excedente do seu trabalho. Esse, é, essa produção excedente vai lhe proporcionar melhor qualidade de vida, eles vão poder trocar entre si esses produtos, e é daí dessa troca, né, que surge o que a gente chama de economia de mercado, certo? Então essa é a primeira forma de produzir riqueza, que está descrita no livro A Anatomia do Estado, porque o livro ele vai relatar basicamente duas formas de produzir riqueza, uma forma legítima e a forma ilegítima. Essa forma é a forma legítima, porque é a forma natural, né? É a forma na qual o indivíduo ele está utilizando dos seus recursos, né, do seu corpo, da sua energia, sua inteligência, de forma natural para produzir suas riquezas. E todo esse mecanismo ele é legítimo e natural, né? O indivíduo ele usa a sua propriedade, que é seu corpo, né, seu cérebro, sua energia, sua inteligência, para produzir riqueza. A forma ilegítima é a forma na qual eu relatei no vídeo sobre a matrix governamental, na qual o Estado ele extrai esses recursos, né, de quem produziu de forma tirânica, certo? Então o Estado ele não produz absolutamente nada, né? Ele não desprende energia, não desprende inteligência, não desprende tempo para produzir seus próprios recursos. Pelo contrário, ele vai utilizar a sua energia, a sua inteligência, o seu tempo, né?
e a sua força para extrair os recursos daqueles que produziram. Então isso se chama roubo, né? Por isso que a definição dessa ação é chamada de roubo. Por isso que o imposto, a definição de imposto é roubo, porque é uma imposição na qual o Estado ele utiliza basicamente a força, a coerção, de forma ilegítima, antiética, ele viola a propriedade daquele que produziu, certo? E isso é um problema grave, porque, como eu expliquei nos vídeos passados, todo mecanismo biológico, né, todo instinto biológico, ele é natural, ele surge a partir de princípios e leis naturais, né? Os instintos biológicos são naturais, os impulsos biológicos são naturais, né? O imperativo biológico de sobrevivência e reprodução, ele é natural. Todo mecanismo, toda ação humana na qual ela busca a sobrevivência e a reprodução, através do trabalho, do empreendimento de energia, de esforço, né, de tempo para produzir, ir atrás de recursos, né, de extrair recursos da natureza, ele é legítimo e ele é natural, certo? Toda interação, toda a interação entre esses indivíduos que vão formar a sociedade, ela é natural, porque ninguém obrigou esses indivíduos a buscarem recursos e ninguém obrigou esses indivíduos a interagirem entre si. Ninguém obrigou esses indivíduos a formarem uma sociedade, um grupo, certo? Com objetivo em comum. Então essa formação da sociedade, ela é natural. A partir do momento que existem ações espontâneas, ações voluntárias, está tudo em conformidade com a ética, com a legitimidade, certo? A economia é a mesma coisa, ela segue o mesmo princípio, ela segue esse fluxo natural, na qual os indivíduos, eles interagindo entre si, produzindo cada um seus recursos, eles passam a trocar entre si, né, o seu capital, no caso, que é a sua produção, o seu excedente de produção, e todo esse mecanismo ele é natural, ele é voluntário. Ninguém obriga a ninguém trocar com ninguém. São indivíduos voluntariamente trocando entre si, certo? E tudo isso produz riqueza, porque melhora a qualidade de vida dos indivíduos, certo? Evolui, a sociedade evolui dessa forma, a economia ela avança, ela evolui. E tudo isso são mecanismos, né, que funcionam através de princípios naturais, de princípios éticos, certo? A partir do momento que surge o Estado e surge a coerção, né, e surge a violação da propriedade, existe um problema, porque o Estado ele não só vai consumir, né, aquilo que a sociedade produziu, aquilo que os indivíduos produziram, aquilo que a economia produziu, como ele vai também tirar um incentivo, certo, daqueles que produziram a continuar a produzir. Porque a partir do momento que a sociedade produz, os indivíduos produzem, e eles veem que existe uma entidade, né, um sistema no qual ele consome aquilo que eles estão produzindo sem, sem ganhar nada em troca, ou seja, sem ter nenhuma compensação por isso, eles se sentem violados, porque de fato o que ocorre é uma violação da sua propriedade. Se chega alguém e toma aquilo que é meu, aquilo que eu sou proprietário, porque eu investi naquilo, eu produzi, eu investi tempo, energia, eu vou me sentir violado e eu vou me sentir injustiçado. E nisso vai me gerar um incentivo a não continuar produzindo, porque eu não vou ver vantagem em continuar produzindo. Eu vou me perguntar, pô, se eu estou produzindo
e estão a minhas custas se aproveitando daquilo que eu estou produzindo, então não tem por que eu continuar produzindo mais. Então, aqueles que estão produzindo, eles perderão o incentivo de produzir mais. Enquanto aqueles que não produzem tanto, que no caso são os indivíduos mais improdutivos, eles não terão incentivo de passarem a produzir. Porque o Estado ele não só vai tirar daqueles que produzem para distribuir àqueles que não estão produzindo, como ele vai também indicar para aqueles que não estão produzindo o seguinte, ó, se você começar a produzir, eu vou fazer como eu estou fazendo com aquele que está produzindo, eu vou tirar de você, né? Então, o Estado ele é um problema tríplico, ele gera um problema tríplico para o indivíduo, para a sociedade e para a economia. Por quê? Porque ele extrai daquele que está produzindo, ou seja, ele consome aquilo que está sendo produzido, ele não produz nada, certo? Então, na verdade, é um problema quadruplicado, né? Não só consome o que é produzido, ele não produz nada, ele tira o incentivo daquele que produz e ele não gera o incentivo daquele que não produz, né? Para aquele que não produz. Então, dessa forma, não só a economia é prejudicada e destruída, como a própria sociedade também ela é consumida e destruída. E o indivíduo, principalmente, né? Porque a economia ela é essencial na sociedade, como eu expliquei nos vídeos anteriores. A sociedade ela é composta por indivíduos e pelas ações dos indivíduos, entende? E os indivíduos, eles são os mais prejudicados nesse caso. É por isso que o indivíduo e o Estado, que no caso é a entidade social antiética, eles são totalmente antagônicos e opostos. Porque aquilo que o indivíduo faz de positivo, aquilo que é benéfico para o indivíduo é prejudicial para o Estado. E aquilo que é benéfico ao Estado é prejudicial para o indivíduo. Então, a partir do momento que o Estado ele está se beneficiando, o indivíduo está sendo prejudicado. Então, é uma ação inversamente proporcional. Na mesma proporção que o Estado está sendo beneficiado, certo? Ele está prejudicando os indivíduos. Os indivíduos estão sendo prejudicados pelo Estado, né? E é muito interessante isso, porque tanto o livro que eu indiquei sobre como uma economia cresce, ele vai relatar isso de forma perfeita, né? E como também o livro A Anatomia do Estado, ele é muito assertivo ao dizer que o Estado, ele acaba que sendo a forma ilegítima, né, a forma ilegal do ponto de vista ético, porque ela é contrária à forma natural, a forma de produzir riqueza legítima. Ela é totalmente oposta. Enquanto a forma legítima ela produz a riqueza através das ações dos indivíduos que vêm ali através dos estímulos da economia, da interação da sociedade, que vem do instinto biológico, ou seja, ela é totalmente natural, ela está enraizada na biologia do ser humano, certo? Enquanto o Estado não, ele é totalmente averso a todo esse sistema descentralizado, porque todo o instinto biológico, econômico e social ele é descentralizado, ele parte de ações de indivíduos, né, de grupos e de um sistema econômico descentralizado, enquanto a economia, enquanto o Estado e o governo, ele parte de um sistema central, de uma entidade centralizada, né, de um poder que vai se utilizar de um mecanismo totalmente artificial, né, totalmente contrário a esse sistema natural, no qual ele vai na contramão, ele vai exatamente na contramão
no sentido do vetor inverso. E é por isso que o Estado ele prejudica não só o indivíduo, a economia e a sociedade, como ele destrói todo esse mecanismo natural e descentralizado. Esse mecanismo que tanto, né, o Ludwig von Mises ele vai relatar a importância da ação humana, né, nesse mecanismo da economia, quanto o próprio Adam Smith, né, ele vai chamar esse mecanismo, principalmente no campo da economia, de mão invisível, que é basicamente aquele mecanismo que funciona parecendo que existe uma organização, alguém por trás organizando tudo, mas que na verdade não existe. O que existe é um sistema descentralizado entre vários grupos menores que por si são formados por grupos ainda mais descentralizados até chegar no indivíduo, certo? E essa interação descentralizada ela acaba produzindo todo essa articulação que acaba beneficiando não só a economia, a sociedade e o indivíduo, como melhorando a qualidade de vida de todo esse grupo. E por isso ele é benéfico, certo? E o próprio Ludwig von Mises ele vai mais além disso, né? Porque enquanto Adam Smith ele trata a mão invisível do ponto de vista econômico social, né? Ali no qual existe, é como se existisse uma organização, né, por trás de todo aquele mecanismo involuntário, né, no qual os indivíduos eles interagem entre si. O Ludwig von Mises ele vai além disso. Ele fala que por trás de tudo isso, na verdade, o que torna a, todo esse sistema descentralizado algo organizado e benéfico e saudável é a ação humana. É o indivíduo procurando a benefício próprio, produzir, certo? Ter lucro, correto? E através da produção e do lucro, que é um sinal de assertividade, né, do ponto de vista econômico, esse indivíduo ele busca se beneficiar através da sua ação. Ele busca sair de um estado de menos satisfação para um estado de mais satisfação. E isso é o que a economia gera através da sinalização do lucro para o indivíduo. E o que gera um incentivo desse indivíduo sair de um estado de menos satisfação para um estado de mais satisfação é justamente o incentivo de que ele vai vai ser beneficiado, que ele vai ter uma vantagem ao se desprender se desprender de tempo, energia e trabalho e investimento, certo? E, e quando você tira esse incentivo do indivíduo não só buscar o lucro como como a, o benefício, né, de, de, de se desprender tempo, energia, trabalho e investimento, você você simplesmente corta toda a conexão e você tira a base, como se você cortasse as pernas da cadeira. Você desmonta toda a base que sustenta a economia e a sociedade, que é justamente a ação do indivíduo, a ação propositada, né? Na verdade, você tira o incentivo da ação do indivíduo, né? Do ponto de vista econômico e social. Então, assim, é muito interessante porque o Estado ele faz justamente isso. Ele tira um incentivo daquele que produz e ele acaba destruindo todo esse mecanismo natural e descentralizado. Então, por hoje é isso. O vídeo ficou longo, mas espero que esteja contribuído com algum